noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Na reunião hoje eu acho que cabe a gente levar bem nosso pensamento aos nossos parentes e amigos desencarnados, porque o dia é propício, né? Que eles possam se alegrar também com essa reunião daqui hoje. Todos os nossos pensamentos vão em direção a eles, né? Antes a gente vai passa os recadinhos de toda semana, o que a casa oferece. Então oferecemos todas as segundas-feiras o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a doutrina, tirar alguma dúvida, é no formato presencial, começa às 20 horas até às 21. É presencial aqui na casa, quem quiser é só chegar e sentar e será direcionado. Nas quintas-feiras oferece o estudo do livro dos médiuns, às 20 horas no formato online. Aqueles que quiserem é só deixar o número do seu WhatsApp para poder ser colocado no grupo para participar do estudo online. Nas quartas a gente tem a palestra pública aqui, né, que é de 7h30, começa às 7h30. E temos a evangelização de crianças de 5 anos a 18, que está ali dentro com as monitoras. Aqueles que quiser também participar de alguma coisa da casa, é só procurar os trabalhadores da casa. A gente está disponibilizando ali uma biblioteca, começando hoje. Quem quiser um livro emprestado para levar para casa, para poder ter um estudo, é só procurar Wilson no cantinho ali, ele vai fazer uma fichinha, a pessoa leva, estuda o tempo que for necessário, depois traz de volta. Depois da palestra aqui, gente, a gente tem o passe na gabine. É muito importante que a gente mantenha o silêncio para poder manter o equilíbrio, a serenidade, para que os trabalhos da se dê salutar. Não é isso? E nós hoje temos a Kênia que vai fazer pra gente a nossa palestra aqui, vai falar um pouco do Evangelho pra gente poder absorver, né, tudo que aqui é necessário para cada um de nós. Então, nós vamos fechar nossos olhos nesse momento e levar nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus pela essa oportunidade de aqui estarmos. É com muita alegria, Senhor, com o coração cheio de esperança, que nos reunimos aqui em Seu nome. Agradecemos a essa casa acolhedora que nos recebe com tanto amor e carinho, assim balsamizando nossas aflições, nossas dores, nossas dificuldades, sabendo que aqui é um campo que buscamos força para continuarmos seguindo. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, hoje, agora e sempre, e que assim seja, ó Pai. A gente vai falar hoje de um assunto, né, propício ao dia. Vamos entender, na verdade, um pouco mais esse assunto, né, dentro da visão da doutrina espírita. Então, que todos sejam bem-vindos, encarnados e desencarnados, porque sabemos nós que aqui hoje também está muitos espíritos que vieram buscar, através desse entendimento espiritual, né, que nós estamos buscando para nós. Eles também estão aqui buscando para eles, né, dessa relação com a morte, com a vida, dessa transição toda que a gente, né, precisa compreender melhor. Então, com certeza, hoje também estamos aqui sendo visitados por muitos parentes, muitos amigos, muitas pessoas das quais a gente nem se lembra que deixamos no plano espiritual, né? E aí, diante disso, eu quero começar a nossa conversa hoje, nossos ensinamentos hoje, com um ensinamento de Santo Agostinho, né? Eu vou trazer isso hoje como um ensinamento, que é o que Santo Agostinho fala para nós, como que é que um espírito desencarnado falaria para nós, né? A coisa que a gente mais tem vontade quando a gente perde, né? Ou quando algum desencarnado, um parente nosso desencarna, a gente gostaria de saber como é que ele está, né? A gente gostaria de saber como é que ele reagiu a essa passagem. E aí Santo Agostinho traz para nós essa beleza de como que é que esse parente, que esse amigo, que essa pessoa falaria para nós. Então ela fala assim: a morte não é o final. Eu somente passei para a sala seguinte. Nada aconteceu. Tudo permanece exatamente como sempre foi. Eu sou eu, você é você.
E a antiga vida que vivemos tão maravilhosamente juntos permanece intocada, imutável. O que quer que tenhamos sido um para o outro, ainda somos. Chama-me pelo antigo apelido familiar. Fale de mim de maneira como sempre fez. Não mude o tom. Não use nenhum ar solene ou de dor. Ria como sempre o fizemos juntos. Brinque, sorria. Pense em mim, reze por mim. Deixe que meu nome seja uma palavra comum em casa, como sempre foi. Faça com que seja falado sem esforço, sem sombra, sem medo. A vida continua a ter o significado que sempre teve. Existe uma continuidade absoluta e inquebrável. A ligação não foi interrompida. O que é a morte? Por que ficarei fora de seus pensamentos apenas porque estou fora do alcance da sua visão? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Estou simplesmente à sua espera, como num intervalo bem próximo, na outra esquina. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, bela, como sempre foi. Tudo está bem. Esse é o presente que Santo Agostinho nos deixa em forma de prece, em forma de entender como se alguém nosso que tivesse passado para o plano espiritual tivesse nos dizendo. E parece palavras tão simples, né? Mas isso não significa que não doa. Mas para nós que somos e que estamos buscando compreender melhor a espiritualidade, para nós que estamos tentando entender e atravessar em nós esse caminho, né, do espiritual, a gente precisa entender e compreender a imortalidade da alma. Sem isso não tem como entender espiritismo. A imortalidade da alma é a base da doutrina espírita. Ela é o pilar maior. Então, compreender que nós temos vida num corpo físico e vida fora do corpo físico é tentar buscar para nós esse entendimento espiritual todos os dias. Ah, Kênia, mas eu não consigo seguir a doutrina espírita. Eu não consigo seguir o caminho da doutrina espírita. Tudo bem, gente. Nós sabemos que a gente aqui é aprendizes. Cada um tem seu tempo. A questão não é seguir a doutrina espírita. A questão é entender o que vocês buscam na espiritualidade. E espiritualidade não é religião. Espiritualidade é mudança de conduta. Espiritualidade é trabalhar em mim a busca do meu despertamento. Isso é espiritualidade. Então não precisa estar enraizado numa religião. É claro que a religião, ela é um caminho que nos leva a Deus. Se para mim for fácil trabalhar a minha fé através de uma religião, vai ser fácil para mim talvez caminhar essa construção da espiritualidade, mas não necessariamente isso. Mas para quem quer entender a espiritualidade através da doutrina espírita, vai entender que a imortalidade da alma é o primeiro conceito. Que quando a gente trabalha a morte no corpo físico. E que aí sim a gente vai entender que todos nós temos um tempo para ficar aqui. E é às vezes difícil demais quando o nosso tempo é pequeno. É muito difícil quando a gente tem um ente querido. É muito difícil quando a gente tem alguém que a gente ama muito, que o ciclo é pequeno, que interrompe esse ciclo rápido. Porque se nós pararmos para pensar, o tempo nosso é muito curto aqui. E nós não sabemos o tempo que temos. Umas pessoas têm 20, outras têm 30, outras têm 50, outras têm 100 anos para ficar aqui. Mas esse ciclo, quando ele é interrompido muito cedo na nossa visão, a gente sofre muito, né? É um sofrimento na dor física, mas como a gente busca o consolo nessa espiritualidade que cada um aqui eu tenho certeza que vem buscar, a gente vai entender que a doutrina espírita consola quando nos fala, olha,
A imortalidade da alma, ela é a base para o seu entendimento. Porque não morremos. A morte, ela é só do corpo físico, somos imortais. A gente só está agora vivendo um outro plano, como Santo Agostinho disse aqui muito claro. Está tudo no lugar certo, está tudo bem. Mas agora é hora de buscar evolução em outro lugar, de uma outra forma. O tempo no planeta Terra é um tempo curto, apropriado para aquilo que cada um precisa aprender. E é muito importante que a gente entenda que esse tempo nós perdemos ele demais da conta. Então, às vezes, eu perco tempo com tantas coisas que não vai me trazer desenvolvimento moral, aprimoramento, transformação. E aí, quando eu me acordo para isso, eu assusto. Porque eu vejo que, peraí, está acabando. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que aprender hoje, começar a buscar entender hoje, no dia de finados, falando sobre a continuação da vida, que não há perda, gente. Só separação momentânea. A gente não perde ninguém. Se o laço de amor foi construído, eis a função da reencarnação. A gente aprende aqui, dentro da doutrina, que um dos motivos de estarmos juntos, um dos motivos de estarmos em família, em amigos, no encontro que todos nós temos, nossos relacionamentos, para a gente construir um amor. E às vezes existem espíritos que estão conosco que esse amor já foi construído, mas está conosco para fortalecer a nossa caminhada. Então, no momento da separação, no momento daquele que vai primeiro, esse amor já foi construído, por isso há sofrimento. Por isso a gente sofre tanto. Mas entender que nessa imortalidade da alma foi só uma separação momentânea. E essa separação momentânea vai nos trazer a reflexão de como que eu ainda tenho que fazer, porque quem está no outro plano, foi no momento certo, na hora certa. Certo? E eu ainda tenho que ficar. Eu ainda tenho que trabalhar um monte de coisas aqui comigo. Eu não sei o tempo que eu ainda tenho. Então, que eu trabalhe esse tempo que eu ainda tenho, porque o amor desse parente, desse ente querido, desse irmão, desse filho, desse marido, desse amigo, ele não vai ser destruído por essa separação. Não é destruído. Isso a gente precisa acreditar muito, que esse amor é uma construção. E aí, olha aqui, no Livro dos Espíritos que eu trouxe para vocês, eu acho muito importante que a gente estude muito o Livro dos Espíritos. Está tudo aqui, Todas as perguntas estão aqui. E todas as respostas também. Basta ter olhos de luz para enxergar. Eu acho que eu já li esse livro aqui umas 20 vezes. E toda vez que eu leio, eu aprendo diferente. Porque a forma como a gente passa e a gente vai evoluindo, a gente vai transformando a cabeça da gente, a gente vai entendendo coisas melhores. Então, ele fala aqui, no capítulo 3, que é um capítulo que fala sobre o retorno da vida corpórea, né, a vida espiritual, ele fala assim, em que se torna a alma no instante da morte? Nesse momento da separação que nós estamos falando aqui. Em que se torna essa alma? Aí os espíritos respondem. Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos, que deixou momentaneamente. Durou 50 anos aqui na Terra, durou 20 anos, durou 100, momentaneamente. Porque é o que nós estamos dizendo aqui, não tem separação, não tem perda, tem separação momentânea. Aí, Kardec, insistente, na questão 150, pergunta de novo. A alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Sim, nunca perde, perde jamais. Que seria ela se não a conservasse? Uma coisa importante que a gente tem que lembrar sempre, quando a gente desencarna, quando a gente volta para o plano espiritual, a gente volta igualzinho que somos. A gente não vira anjo porque a gente desencarnou. A gente não deixa o corpo físico, né, porque é ele que fica, e vai para o plano espiritual com asas, não, gente. A gente vai exatamente como a gente é.
Se eu evoluir, se eu conseguir construir para mim, moralmente, psiquicamente, construções de amor, eu vou levar isso comigo. Se eu ainda estou muito presa no material, se eu ainda estou muito enraizada no material, eu vou ter muita dificuldade de chegar lá. Eu vou ficar muito presa aqui. E a equipe espiritual ela vai estar em cima de mim o tempo inteiro e eu não vou dar conta disso. Por isso a importância que nós falamos sempre, todos os palestrantes, qualquer livro de doutrina espírita que você abrir, vai estar lá falando, trabalha o material, trabalha o desapego, trabalha a espiritualidade. Porque quando a gente termina o nosso ciclo, a gente chega no plano espiritual exatamente como nós somos. Não existe transformação, é aqui, o Kardec está falando. A essência continua, a individualidade continua, é isso que ele está dizendo. Então, se vocês conhecem os parentes de vocês, se vocês sabem como é que eles eram quando eles estavam aqui encarnados, ou às vezes teve um desencarne difícil, um acidente, ou alguma coisa assim abrupta demais, orem por eles, que eles estão precisando. Não porque eles estão desamparados, nunca. Mas porque às vezes eles estão precisando desse entendimento, desse soltar o corpo físico do corpo espiritual, né? Desse deslance que às vezes a gente precisa ter, mas não depois que a gente desencarna, na nossa vida como a gente foi. Então toda vez que vocês sentirem muito sofrimento com um parente de vocês, ore muito por eles, converse mentalmente com eles, explica para eles, lembrando vocês de como eles eram, de como que é. Ensina para eles aquilo que vocês já sabem. Fala, olha, tá aí, tá difícil, é assim, desse jeito, agora é uma nova vida. Vamos conversar sobre isso. Fale em oração, no lugar da gente ficar evocando, no lugar de ficar sofrendo, no lugar de ficar pedindo para vir ajudar. Não, como a gente erra, gente, quando a gente pede para vir ajudar, né? A gente não sabe a condição de ninguém. A gente sabe a nossa, do nosso sofrimento. Mas evocar um ente querido pode trazer para ele e para nós sofrimentos indispensáveis, né? Então, quando Kardec fala isso para nós, ele também fala aqui, ó, sobre essa questão do deslance. Ele fala assim, ó, durante a vida, o espírito se liga ao corpo por seu envoltório semimaterial, que é o nosso perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa nessa vida orgânica. Então, quando a gente acabou o nosso ciclo, a gente vai deixar nosso corpo físico aqui, mas nosso perispírito vai voltar para o plano espiritual com tudo aquilo que nós criamos e plantamos e cativamos nele ao longo do nosso tempo aqui no planeta Terra. Então essa é uma grande responsabilidade nossa. O que é que nós estamos cativando? O que é que nós estamos fazendo para que a gente possa construir em nós uma vida melhor? Porque a gente sabe que a morte ela vai só continuar a vida, porque ela prossegue. A gente aprende todos os dias que a vida prossegue, só que de uma outra forma. Não acreditar nisso é negar a imortalidade da alma, né? Porque a gente sabe que existem os dois lados. Mas a gente também tem que parar de achar que o lado de lá é mais fácil. Não é mais fácil. Ele só é diferente. Mas a gente sabe que os sentimentos que estão do lado de lá dos nossos parentes, eles também nos convocam muitas vezes aos nossos sentimentos. Então, muitos sentimentos nossos a gente compartilha com eles. E muitos sentimentos deles, muitas vezes, quando eles vêm nos visitar, porque muitas vezes eles vêm, eles também compartilham conosco. Então, olha a importância da gente trazer para nós um consolo sobre esse momento de separação, gente. Olha a importância da gente buscar para nós esse equilíbrio no momento em onde talvez os nossos entes queridos, os nossos parentes também estão precisando desse equilíbrio. Olha o momento da gente sentir nossa dor de forma esclarecedora, não de forma a trazer para nós um sofrimento que vai embutir toda a transformação que a gente pode trazer com essa dor. A doutrina espírita nos consola muito que é possível
a gente trabalhar e encontrar com os nossos entes queridos no plano espiritual. Traz para nós como que é importante a gente ter esse momento dessa espera. Mas isso não significa que eu vou querer ir embora rápido. Às vezes a gente perde alguém que a gente ama tanto e a gente fala para a gente mesmo, então agora eu só vou esperar minha vida acabar para eu ir também encontrar com essa pessoa. Não é bem assim. A gente vai encontrar. Vai. A lei da reencarnação, inclusive, ela é um presente de Deus para esse encontro. O sonho é um presente de Deus para esse encontro. Muitas vezes, os nossos entes queridos, quando eles estão em equilíbrio, eles conseguem vir nos visitar, como muitos estão aqui hoje. Hoje é um dia de festa no plano espiritual. Diferente daquilo que a gente constrói aqui na Terra, onde todo mundo vai para um cemitério, né? Levar rosas. Hoje é um dia de festa, porque em muitos momentos, entes queridos que estão em equilíbrio, eles vêm nos visitar. E eles vêm até fazer com que nós sintamos a energia deles de uma forma a trazer um carinho para nós. Então, às vezes, não precisa ir no cemitério. Não precisa estar lá levando flores, porque são eles que vêm ao nosso encontro muitas vezes. Ah, Kênia, mas tem muitas pessoas que acreditam nisso. Sim, tudo bem. E tem muitos espíritos, eu já li isso em algumas obras, inclusive aqui no Livro dos Espíritos, que sabem que os parentes ainda estão presos a essa materialidade do cemitério, vão para lá esperar os parentes. Olha que legal. Eu posso só falar? Porque hoje, antes de vir, tem a palestra espírita de Turmalina, que é pela rádio. E o Levi contou sobre uma carta que o Chico recebeu, né, uma mensagem de pais que perderam um filho e que todos os dias ele ia ao cemitério. E através do Chico ele pediu, pai, pare de ir ao cemitério. Porque no momento que você está lá, eu tenho que estar com minha mãe, acolhendo ela, e pediu que ele retornasse à vida, né? Para que ele tivesse a tranquilidade de poder realmente desvincular, né, do corpo físico para o espírito. Alguns espíritos que estão em estado melhor de equilíbrio, é uma coisa que a gente precisa entender muito, que na passagem, né, nessa passagem do plano espiritual, muitas pessoas que vivem em desequilíbrio no plano da Terra vão passar em desequilíbrio no plano espiritual. E essas pessoas muitas vezes não aceitam essa separação, não entendem ela, não compreendem ela. Essas pessoas, em espírito, não mais encarnados, elas inclusive trazem esse desequilíbrio para quem fica aqui. E aí é muito importante a gente entender que o nosso desequilíbrio alimenta toda essa energia que ambos vão aí. Só que quando você pega um espírito que está um pouco mais evoluído, um espírito que tem um entendimento melhor, como esse que você está citando, Lorena, ele consegue, inclusive, se comunicar. Mas isso é raro, né, gente? Um Chico Xavier no meio da gente para se comunicar. Então, a gente precisa entender também as ferramentas que, às vezes, elas não estão apropriadas para todo mundo. Você pega para você ver os evangélicos, vamos citar eles aqui, que têm um pensamento muito rígido em relação à morte. Eles não vão conseguir essa comunicação. Eles não vão, eles vão achar, né, da forma que eles conseguem. Então, é muito importante que a gente compreenda que, às vezes, tem pessoas que vão achar que vão estar lá no cemitério, Lorena. E aí os parentes com muito equilíbrio vão até o cemitério para encontrar. Porque lá vão conseguir estar com eles, mas não significa que todos estarão, entenderam? Não significam que todos os espíritos vão ter esse equilíbrio de fazer. Então a gente pode sim fazer prece todos os dias, porque o Dia dos Finados é só um símbolo nosso aqui na Terra. Mas a gente pode fazer prece para todos os dias para os nossos amigos espirituais que já estão no outro plano nos esperando, que eles vão estar nos ouvindo. Aqui, ó, o próprio Kardec faz essa pergunta, quer ver? Aqui para o Livro dos Espíritos, na página 129, que eu procurei aqui, ó, olha a pergunta que ele faz, ó. Os espíritos ficam sensibilizados ao lembrarem-se deles o que amamos sobre a Terra, né? Como é que fica assim, quando a gente lembra dos espíritos? Eles ficam sensibilizados? Eles sentem isso? Olha o que a espiritualidade respondeu. Às vezes, mais do que podeis crer. Se são felizes, essa lembrança lhe aumenta a felicidade. Se são infelizes, são para eles um alívio. Olha para vocês verem, gente.
Outra pergunta que Kardec fala, está lá na 321. O dia da comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Eles se preparam para vir visitar os que irão orar sobre os seus despojos, ou seja, lá no cemitério? Aí os espíritos respondem, os espíritos atendem ao apelo do pensamento, nesse dia como em qualquer outro dia. Esse dia é para eles um dia de encontro, junto às sepulturas, para quem quiser. Nesse dia estão aí em maior número, porque existem mais pessoas que os chamam, mas cada um vem por causa de seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. É pelo pensamento, a forma como eu chamo, né? Tem uns que ainda precisam estar lá no cemitério chamando, mas nós não precisamos mais disso, porque nós estamos entendendo que a materialidade, ela já foi desfeita. A gente já entende que o corpo físico que abrigava aquela pessoa, ela acabou. Agora ela está num outro corpo, numa outra vida. E eu posso encontrar com essa pessoa, inclusive em sonho. Que é a forma como eu vou até ele. Então olha como é que Deus é maravilhoso para nós. Existe a forma deles virem até nós, quando eles estão preparados. E existe a forma de eu ir até eles. Porque o sono é eu que vou de encontro a eles. O sonho me traz essa sensação de que eu realmente tenho um alívio desse encontro. Mas por que, Kênia, que quando eu acordo, muitas vezes que eu sonho com uma pessoa que recentemente desencarnou, eu ainda tenho muita angústia? Porque a angústia é minha. Eu é que ainda estou em sofrimento. Às vezes eu tenho o merecimento de encontrar com essa pessoa, mas eu volto totalmente angustiada. E é importante eu aliviar essa angústia através de quê? De esclarecimento. Kardec também fala isso aqui, quer ver? Eu trouxe isso aqui para a gente poder fixar o quanto que é importante a gente entender, gente, esse sentimento da separação. Olha o que Kardec fala aqui, ó. Duas pessoas que se conhecem, está lá na 414, tá? Na pergunta 414. Duas pessoas que se conhecem podem se visitar durante o sono? Sim. E muitas outras que creem não se conhecerem. Reúnem-se e conversam. Podes ter, sem disso suspeitar, amigos até em outro país. O fato de ir ver durante o sono os amigos, os parentes, os conhecidos, as pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente quanto fazeis quase todas as noites. Aqui ele está dizendo também de amigos encarnados, né? Porque às vezes a gente acha que esse encontro de sono e de sonho é só para os desencarnados. Não. Às vezes eu tenho uma ligação muito íntima com um amigo meu que está lá em Paris. Já foi construído entre nós esse amor. Só que ele precisa estar lá e eu preciso estar aqui, nos resgates individuais de cada um. Eu, em pensamento, em sonho, posso encontrar com ele por um merecimento da ajuda da caminhada de cada um, né? Se eu posso fazer isso com encarnados, pensa bem com desencarnados. Aí Kardec também pergunta, e qual pode ser a utilidade dessas visitas? Uma vez que nem lembramos delas. Aí a espiritualidade responde, fica comumente ao despertar uma intuição que é frequentemente a origem de certas ideias que vêm espontaneamente, sem que as explique, e que não são outras que aquelas adquiridas nessas conversas. Olha o benefício desse encontro. Olha a intuição. Porque Deus não faz nada que não seja em prol da nossa melhoria. Quem faz alguma coisa contra nós somos nós mesmos. Quem faz algo para atrapalhar o nosso desenvolvimento, para estacionar o nosso progresso moral, somos nós mesmos. Deus não. Tudo é pensado e existe uma equipe enorme perto de nós, ao nosso redor, o tempo inteiro, trazendo para nós oportunidades da gente realmente buscar esse melhoramento. Buscar esse prosseguimento da nossa caminhada, né? Como a gente falou, do ciclo que cada um tem que fazer. Só que a gente precisa acreditar, e esse acreditar, ele precisa ser muito íntimo, de que todos nós temos um tempo para ficar. E que todos nós precisamos desse tempo para alguma coisa.
Cada um, gente, tem o que precisa de ter. E não é justo a gente não entender o nosso tempo. Não é justo. Se eu hoje estou sofrendo porque eu perdi meu esposo, meu filho, nossa, eu fico imaginando que dor que deve ser perder um filho. Deve ser uma das maiores dores, né? Mas eu fico pensando, a gente precisa trazer esse consolo, porque se meu filho terminou o ciclo dele na idade que ele precisou de terminar, eu ainda tenho meu ciclo para eu terminar. Que eu vou então transformar essa dor em prol de caridade, em prol de amar, de construir o amor, de trazer algo que vai me ajudar com essa dor. Porque se eu ficar presa nela, eu não vou conseguir evoluir. Olha o que Joana de Ângeles fala sobre a morte. Eu trouxe um trecho sobre um livro dela, que ela fala muito sobre isso, sobre morte e vida. Ela fala assim, a morte é somente a cessação da vida orgânica. Somente. Ela coloca essa palavra. Somente a cessação da vida orgânica. A morte, tá, gente? Nós estamos falando da morte. Mas vamos imaginar o tempo que eu tenho e que eu preciso de ter nessa vida até chegar meu momento de cessar minha vida orgânica. Eu acho que muito mais em pensar em morte, a gente precisa pensar no tempo que eu estou construindo até esse dia chegar. O que eu estou fazendo da minha profissão? O que eu estou fazendo dos lugares que eu estou? O que eu estou fazendo dos papéis que eu assumi? O que eu estou fazendo de mim? Das minhas construções morais? Porque na hora que chegar a morte, que é esse tempo de cessação, acabou, gente. Agora é só numa outra reencarnação. E isso que eu acho muito mais importante da gente construir para nós do que a gente ficar com muito medo de morrer. Preso, né, agarrado numa vida material. Ah, mas eu sou tão feliz aqui, Kênia, eu sou muito feliz, eu não quero perder meus filhos, eu não quero perder meu marido. Meus filhos, meu marido, minha casa, meu. A gente tem que trabalhar isso para nós. Tudo que nós temos é privilégio que Deus nos concedeu, é merecimento. Seja o que eu tenho, um casamento feliz, filhos maravilhosos, uma casa linda, um emprego maravilhoso, é merecimento. Vamos viver isso da melhor forma que a gente puder. Mas o que eu estou fazendo em cima disso? Disso que me deu de merecimento? Qual é a construção que eu estou trazendo? Porque na hora que meu ciclo acabar, minha morte chegar, eu vou ter que construir isso lá, no outro plano. E eu não quero passar vergonha de chegar lá, gente, e tá toda a equipe espiritual me esperando e falar, e aí, o que você construiu, Kênia? Eu fiz palestra demais da conta, demais. Nossa, eu vivia na casa espírita, dei muito pão, doei muita roupa, fiz um monte de coisa, atendi um monte de gente de graça. E o amor, Kênia, você construiu? Você fez tudo isso com a obrigação de fazer só. Você não construiu amor nenhum, você atendia gente de graça querendo que o tempo acabasse, você dava suas roupas velhas, você distribuía pão com falta de paciência, você dava palestra sem ter estudado, sem se preparar. Qual é o amor que você construiu nisso aí? Olha a vergonha, gente. É muito importante que a gente aprenda a entender a nossa vida, porque morte é a continuação de uma vida que eu estou cativando hoje. Na hora que eu for, eu vou ir igualzinho eu sou. E eu vou chegar lá e vou passar vergonha, porque eu vou achar que eu sou uma... E não sou nada. Aí ela continua. E apenas o fim do corpo físico é de uma etapa da programação divina. Acabou, porque é uma programação. Quando você vai encarnar, você programa tudo com seus guias espirituais. Tudo. Tudo. Sabe aquelas lembranças que a gente tem, que nós chamamos de déjà vu? Né? São os déjà vus de lembranças que, assim, para quem trabalha muito a espiritualidade, os déjà vus são mais comuns. Porque você se livra um pouco do materialismo, então você consegue se conectar de uma forma melhor, então os déjà vus eles vão sendo mais frequentes. Quem é muito preso na matéria, tem poucos, mas ainda tem. Vamos imaginar que o déjà vu seja aquela escapatória das lembranças. E o déjà vu é isso, é aquela programação que você já fez. Agora, nós sabemos também que nós temos livre-arbítrio de quebrar tudo isso. Mas como livre-arbítrio de quebrar tudo isso, nós também teremos um tempo. Então, se eu fui programada para ficar um determinado tempo, normalmente, né, nós não vamos falar que isso é regra, mas normalmente a gente vai manter aquele tempo. Por que eu estou falando isso? Porque eu já li em algumas obras de André Luiz, principalmente Missionários da Luz, que eu também convido vocês a lerem as obras de André Luiz. São lindas.
e esclarece muito essa questão da morte, porque as obras de André Luiz são obras verdadeiras, são romances ali de vidas verdadeiras que veio para a Terra, que reencarnou, que passou. Então, às vezes, se identificar com uma história, né, assim, é mais fácil estudar para quem começa a estudar a espiritualidade. E em nenhuma dessas obras de André Luiz, a gente já via alguns casos de pessoas que teve que desprogramar o tempo de ir, porque ela precisava de ficar um pouco mais para ajudar outras pessoas. Então, às vezes eu estou programada para ir embora com 50 anos. Só que se eu for embora agora, eu vou prejudicar aquele filho que ainda não saiu daquele lugar, que ele precisa sair porque eu estou aqui ajudando. Aquele neto que está chegando e que vai me dar uma luz, que vai fazer alguma coisa para a melhoria da minha filha. Entendeu? Um exemplo. Então, às vezes, e tem casos que essa programação divina da morte, ela é um pouquinho estendida para o melhoramento. E o contrário também. Às vezes eu preciso ir um pouco antes, porque a minha presença ela pode atrapalhar o desenvolvimento de alguns, né? Então, tudo é dentro da programação divina. Então, quando a Joana de Ângeles fala isso aqui, ela fala dessa relação da etapa que acaba por uma programação. Mas, em alguns casos, pode estender ou pode recuar, tá? Então, vamos lá. Aí ela continua. A essência humana sobrevive para além da vida física, pois o espírito não tem fim. Somos imortais e a morte vem apenas nos dizer que chegou o momento da alma retornar à vida plena e verdadeira. Mostra-nos que o espírito se despediu do corpo, que o abrigou durante a jornada terrestre, para se elevar a outras dimensões e continuar sua trajetória evolutiva. Então, a gente continua evoluindo no plano espiritual? Continuamos. Mas as transformações, elas só vão vir aqui no plano físico. Eu evoluo a minha inteligência, eu evoluo o meu amor, o meu entendimento, evoluo, tudo lá no plano espiritual. Porque não há fim para essa carga evolutiva, mas é no corpo físico, através da dor, que eu transformo isso. Então, por isso que tem pessoas que chegam aqui e precisam ficar pouco tempo aqui. Tem pessoas que chegam aqui, tem espíritos, né, que chegam aqui, que precisam de ficar aqui 10 anos, 1 mês, 1 hora. Tem pessoas que precisam... aqui, né, mas tem pessoas que ficam aqui 100 anos, essa pessoa é porque ela é devedora? Não sabemos, não é isso que é a programação, é a necessidade da evolução do espírito. É muito difícil a gente falar, e eu acho que inclusive é muito cruel com Deus, que é perfeito, né, que é completo, dizer que não, quem fica 100 anos, quem fica 80 anos é aquela pessoa que tem mais débito. Quem fica 1 mês, quem fica 1 hora é aquela pessoa que tem menos débito. Não, gente, não é isso. Eu acho que não devemos figurar dessa forma. A necessidade de estar aqui em corpo físico, ela é muito individual. E a forma como cada um evolui também. Eu acho que é isso que é o grande consolo da doutrina espírita para nós. É quando eu olho para mim e me pergunto como é que eu estou evoluindo. Qual é a forma que eu estou trazendo isso para mim? Porque no momento em que a minha morte, ou seja, a cessação da minha vida orgânica acabar nessa reencarnação como Kênia, como é que eu vou chegar no plano espiritual? Na minha casa verdadeira? Como é que eu vou continuar a minha evolução? Isso é muito importante a gente sintonizar. A forma como nós estamos. Olha como que a humanidade ela evolui de geração para geração. A gente não percebe isso, mas evoluímos muito em tecnologia, evoluímos muito em formas de pensar, em inteligência. Mas será que estamos evoluindo moralmente? Será que realmente estamos evoluindo moralmente? Porque somos espíritos. E se somos espíritos, temos inteligência. Isso aí foi Deus que criou. Se estamos desenvolvendo tudo isso, e de fato estamos, porque é só a gente olhar a história da humanidade, como é que nós estamos evoluindo inteligência. Mas e a moral? E o sentimento? Porque é isso que nós vamos evoluir lá no plano espiritual. Então, quando a gente está aqui encarnado, e a bênção da reencarnação nos traz essa possibilidade de estarmos juntos com amigos, com familiares,
com pessoas que a gente deve, com pessoas que amamos, porque a reencarnação não é somente para quitar débitos. Eu tenho pessoas do meu lado que o amor já foi construído e está comigo ali para me fortalecer, para me ajudar a enfrentar aquele desamor ali, ou aquele ódio que eu ainda não consegui amenizar no meu coração. A reencarnação me traz essas possibilidades, porque para chegar no plano espiritual eu vou precisar de ter passado por isso aqui para eu continuar a minha evolução. Porque é isso que Joana está falando, a vida continua em todos os planos. E o que nós queremos, quando nós estamos livres, libertos desse corpo físico aqui, o que nós queremos é evoluir. No plano espiritual a gente só quer evoluir, a gente quer ir para outros mundos. A gente quer ser melhor, a gente quer ter vida melhor. Porque quando a gente vive uma vida aqui escravizada, a gente não se liberta no plano espiritual. Por isso nós temos tantos e tantos relatos em mesas mediúnicas, em psicografias, com médios extremamente capacitados para nos dizer o desequilíbrio que está dos desencarnados. Porque eles saem daqui do plano físico tão em desequilíbrio, tão presos na materialidade, eles chegam aqui tão iludidos com paixões, que eles, ao desencarnarem, ao acabar essa vida orgânica, eles se perdem no plano espiritual. Gente, e se perde dos amigos, dos familiares, se perde de todo mundo. Porque não adianta chegar, não adianta vir, não adianta abraçar, porque eles não conseguem sentir a energia. Olha o exemplo que Jesus nos dá, quando ele conta para nós que ele foi atrás de Judas, quando Judas suicidou, e ele ficou 3 dias no umbral, para que Judas pudesse sentir ele. Jesus. 3 dias em processo de busca com Judas no umbral. Entenderam, gente? A dificuldade que é, muitas vezes, para os nossos parentes, para os nossos amigos que estão lá torcendo por nós, nessa jornada difícil que é estar aqui no planeta Terra, como que é difícil, às vezes, eles acessarem os seus parentes, acessarem as pessoas pelo desequilíbrio que elas acabam trazendo para elas mesmas. Então, morrer, muitas vezes, continua sendo uma questão de escravidão. Agora se liberta aquela pessoa que consegue viver uma vida em liberdade. Se liberta, e a morte ela traz essa libertação, quando você realmente consegue acordar, e é claro que não é simples desse jeito, mas vamos colocar como se fosse, e encontrar que você está lá, no nosso lar. Ah, que maravilha, né? Num hospital, sendo recebido. E geralmente a gente lê nas obras que às vezes a primeira pessoa que você encontra é aquela pessoa que o amor é muito maior. Então, geralmente, a gente lê que ao despertar da morte, você encontra com aquela pessoa que o amor é maior. Às vezes, essa pessoa nem estava encarnada com você. Às vezes, ela estava lá, no plano espiritual, te dando tanta força, te alimentando com tanta vibração, que no momento do seu desencarne é ela que vai te receber. Mas a gente sabe que vamos estar sempre recebidos por alguém, ou por alguéms, ou por amigos, ou por uma plateia inteira que está ali vibrando por nós. Mas esse encontro ele só vai acontecer dependendo da nossa libertação que a gente tem aqui. Por isso que é tão importante a gente entender a vida para a gente compreender a morte, não o contrário. Não é compreendendo a morte que eu vou compreender a vida, de jeito nenhum. Porque a morte, ela só é a continuação de uma vida que eu já tenho. Ela só é a forma como eu estou aqui e que eu vou estar lá. Claro que em um outro plano, sem o corpo físico, né? Sem estar preso em certos limites que o corpo físico nos dá. Mas dependendo de como que eu fico no meu pensamento, eu vou continuar sentindo dor, eu vou continuar sentindo sede, eu vou continuar sentindo fome. Então é muito importante que a gente entenda a vida para a gente conseguir entender a morte. Né? Trabalhar isso para nós, hoje, amanhã, depois, todos os dias, é um benefício que a gente faz para nós, porque a gente é responsável pelo que a gente cativa, a gente é responsável por aquilo que a gente pensa. E trabalhar a nossa espiritualidade é a coisa mais importante que a gente possa fazer por nós mesmos. E aí, como dica da espiritualidade, quando bater aquela saudade daquela pessoa que momentaneamente se separou de nós,
quando bater saudade daquela pessoa que foi antes de nós, porque a saudade, ela é o amor que ficou, façamos uma prece. Meditamos nesse amor que ficou, não na dor. Porque a prece, ela é o mecanismo abençoado que vai nos aproximar a Deus. Os afetos que a gente constrói com o outro é o sentimento abençoado que vai nos trazer tão próximo essa distância tamanha que a gente tem daquele que a gente ama. Então é o amor que ficou. É a saudade e a vontade de ter aquela pessoa aqui, porque foi construído isso, foi vivido isso. Mas que façamos essa prece, que pedimos, inclusive, Kardec fala isso, peça em prece o merecimento de ir ao encontro desse amor, de estar com ele através dos sonhos, de buscar através do sono e do sonho esse cheiro que às vezes a gente quer sentir, esse toque que às vezes a gente quer sentir no material, mas que possamos ter tudo isso também no plano espiritual. E trazemos para a nossa vida material menos, menos essa intensidade do toque, do material, mas a intensidade do espiritual, daquilo que a gente acredita, daquilo que é convicto para nós, de que a vida continua e de que a morte não é o fim, nunca foi, nunca será. Entender isso nos traz um sentimento de valia de Deus para conosco. Entender isso nos traz um sentimento de valia com toda a espiritualidade que está com cada um de vocês aqui. Todos nós temos amigos e parentes que vibram muito por nós. É uma pena que nós não tenhamos capacidade ainda de ver isso, porque ainda não temos. Mas a cada um de nós será dado conforme aquilo que merecemos. Mas mesmo assim, temos ali amigos e parentes espirituais que nos amam tanto, que vibram tanto por nós, que se a gente for avaliar esse amor, a gente teria até vergonha, se a gente soubesse a grandeza desse amor. Então vamos validar esse sentimento que Jesus nos dá, essa ferramenta que nos aproxima de Deus, e trabalhar conosco as nossas deficiências, que ainda são muitas, porque somos imperfeitos. Trabalhar conosco, talvez, algumas aceitações que a gente também precisa ainda ter. E dentro dessas aceitações, gente, entender a falta, entender os mecanismos que a gente pode liberar com essa falta. Porque a morte, se a gente for avaliar ela, é dor, mas é também amor. E é muito amor, Então, para que a gente possa finalizar essa noite de entendimento, a gente hoje vai ter que fazer uma coisa diferente. Poucas pessoas estão aqui hoje, mas eu tenho certeza que as que vieram porque precisavam estar aqui. A gente sabe que a Casa Espírita hoje está cheia de convidados. E a gente sabe que esses convidados estão aqui por cada um que está aqui. Então, nesse momento agora da prece, com tudo isso que nós falamos, que a gente vibra o pensamento naquela pessoa que a gente gostaria que tivesse com a gente agora. Que a gente vibra o pensamento naquelas pessoas, pode ser mais de uma. E que neste momento, eu quero que vocês estendam as mãos, porque neste momento, essas pessoas vão estar liberando para vocês toda a energia delas. Então, neste momento, Mãe Maria, esteja conosco. Espiritualidade amiga, que envolve esta casa do bem e que nos trouxe tantas caravanas, para que nessa abençoada hora seja derramado o bálsamo do Evangelho de Jesus. Através da corrente do bem, do amor e da construção do progresso da humanidade, estamos aqui hoje, Senhor, agradecendo a oportunidade de sentir, através do abraço, os nossos parentes espirituais que momentaneamente estão distantes de nós. Neste momento, abraçados por eles,
envolvidos no Teu amor e corrente de energia do bem, sentimos que cada um nos traz também a saudade que sentem. Que a terra hoje, munida nesse sentimento, possa ter cada vez mais esperança, ó Senhor, na vida e na continuação dela, em tantos outros mundos e em tantos outros planos. E pedimos, Senhor, força, fé, com essa saudade que fica. Mas agradecemos o consolo de um dia podermos nos reencontrar, de um dia podermos nos abraçar e sentir esse amor que foi construído. Agradecemos também a espiritualidade que neste momento nos abençoa e nos proporciona esse encontro de pessoas que tanto amamos e que estão nos vendo e nos sentindo de uma forma tão diferente. Esteja conosco, Senhor. Nos abençoe na volta para o nosso lar e que todas as caravanas que aqui estão possam retornar para o plano espiritual munidos de boas energias para que o progresso e a evolução possa continuar. Esteja conosco hoje e sempre e que assim seja. Gente, eu tenho certeza que vocês sentiram. Mesmo dentro daquilo que for pequeno para cada um, vocês sentiram. E esse sentimento é algo que eu acho muito importante cada um levar para a construção desse progresso, dessa evolução na vida que cada um quer viver, né? Mas entendamos que todos nós estamos no momento que a gente precisa estar, no lugar que precisamos estar, viu? Que Deus esteja com todos, hoje e sempre.